Para início de conversa com vocês, eu vou fazer só uma recapitulação rápida sobre o que a gente tratou, do que a gente falou nesses dias, tá certo? Nas videoaulas a gente tratou sobre morfologia, a gente vai continuar falando sobre morfologia, só que a morfologia que a gente tratou nas videoaulas foi, na verdade, aquela morfologia estrutural, tá bom? Que mexe com a estrutura da palavra, com os pequenos elementos significativos, que são os elementos mórficos, tá? Assim como o processo formador dessa palavra, tá certo? Que foi, na verdade, derivação, composição, onomatopeia, hibridismo e por aí vai, tá certo? Então, percebam vocês que na morfologia, a morfologia ela mexe com a palavra desde a estrutura, desde quando aparecem as primeiras possibilidades de construção do significado da palavra, até a palavra pronta, constituída de significado, e que a gente enquadra numa das classes gramaticais, tá certo? Que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Que é esse pós-estrutura e formação de palavras, tá certo? É o que vem depois dele. A gente estrutura a palavra, a gente forma a palavra e deixa ela pronta, constituída de significado. Tá ali, prontinha. O que a gente faz com ela em seguida? A gente vai analisar a função dela no processo comunicativo. Tá certo? Então, a gente vai pegar todas as palavras da língua portuguesa, tá certo? E são muitas, tá bom? E vai dividir este conjunto de palavras em 10 grupos, ou seja, 10 classes gramaticais. A gente vai colocar nessas classes gramaticais por afinidade, tá certo? Por características afins. A afinidade, também conhecido como funcionalidade delas, tá bom? Depende essencialmente de quem produziu o discurso. Óbvio que é meramente intencional, tá? Ou seja, dizer que uma palavra é substantivo é simples se a gente entende naquela situação que dá nome ao ser. A gente diz que é substantivo. Mas, se a mesma palavra, em outra situação, caracterizar o ser, então a gente vai chamar já de uma outra classe gramatical que não seja substantivo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a função de uma palavra, o significado de uma palavra, depende essencialmente do contexto no qual ela esteja inserido. Tá bom? Então, sempre que alguém te perguntar, essa palavra aqui pertence a que classe gramatical? Essa palavra aqui significa o quê? A tua melhor resposta é: depende do contexto. Tá bom? Em qual contexto? Depois que for te dado um contexto, é que você vai avaliar se naquele contexto a palavra designa um ser, se naquele contexto a palavra significa X ou Y. Para a partir dali você definir significado e funcionalidade dessa palavra. Quando a gente passou nas videoaulas pelo processo de formação de palavras e estrutura das palavras, nós vimos uns elementos chamados de... Nossa, velho! Chamado de desinências. Se vocês não lembram, voltem às videoaulas lá, deem uma olhada para vocês terem inteira noção. Essas desinências, também conhecidas como terminações das palavras, de nomes e de verbos, elas determinam a flexão, a variação das palavras, a mudança, a alteração que possa existir. Tá bom? Então, partindo desse princípio aí, desse discurso, toda palavra, quando tiver uma alteração, ela vai mudar lá no final dela. Substantivo, adjetivo, não é diferente. Tá bom? Muda o final dela. Ou acrescenta um S para dar ideia de número, ou bota um Ozinho ou um A para dar ideia de masculino ou feminino, ou coloca um sufixozinho lá, ão, para dar ideia de aumentativo, inho para dar ideia de diminutivo, tá certo? E por aí vai. Então, a gente formou, a gente orquestrou, preparou a palavra, colocamos numa situação. Agora a gente vai dividir em classes, tá certo? Por afinidades. As classes gramaticais, elas são 10, né? Nós temos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 5, né? Verbo, 6.
são estas as variáveis. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. 6 variáveis. Há 4 delas invariáveis, que são preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Tá bom? Estas invariáveis nós vamos deixar para depois, a gente vai discutir bem depois, lá para o final do ano. Tá certo? Para o final do ano, não, lá para setembro, outubro, por aí, a gente já começa a discutir sobre essas 4 classes. Tá bom? Então, partindo para as primeiras delas variáveis, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, no livro de vocês tem isso direitinho. Nós temos aí uma outra divisão dentro dessas 6 classes. 5 delas são tidas como nominais e uma delas verbal. Óbvio que a nomenclatura ajuda. O verbo tem uma característica diferente dessas 5 classes. Repetindo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. Tá bom? Tem uma postura diferente. Tá certo? Essas 5 nominais, elas representam um polo chamado de polo substantivo. Ou simplesmente informação nominal. Ou simplesmente nome. A gente vai chamar isso de nome. Quando a gente falar de nome, a gente está falando de um substantivo e de algumas periferias. Que periferias são essas? Essas classes gramaticais secundárias que rodeiam o substantivo. Tá bom? E qual é a função de cada uma delas? Substantivo dá nome ao ser, adjetivo caracterizar o ser, artigo determinar o ser, numeral quantificar o ser, pronome substituir ou acompanhar o ser. Então, observa que todas falam sobre ser. A única que dá nome é substantivo. Então, estas 4, que não o substantivo, só existem em função do substantivo. Só existem em função do substantivo. Então, o substantivo vai, dentro dessas 5, assume um papel principal. Ela vai ter sempre uma postura nuclear. Ela é sempre núcleo e as informações e o pronome, adjetivo, artigo e o numeral vão ser sempre periferias, elementos secundários, que são chamados de determinantes do ser, determinantes do substantivo. Então, o substantivo tem essa postura principal, tá bom? Embora o substantivo tenha a postura principal, tem um papel fundamental para a informação, ele traz uma informação genérica. O que é isso? Informação geral, generalizada. Quem particulariza, ou seja, quem torna particular essa informação do substantivo, ou seja, mais específica, são estes elementos. Como assim, professor? Por exemplo, se eu dissesse assim, garoto saiu. Quem é esse garoto? A gente não sabe. Tá? Pode ser um cidadãozinho que está aqui, algum de vocês, um camarada que esteja lá na Europa, que esteja passando aqui na rua. A gente não consegue definir que garoto é esse. Mas se eu disser o bom garoto da escola, do bairro, da sala, tá vendo? Ó? O bom garoto. Então agora eu sei quem é o garoto, eu sei que é algo conhecido meu e do meu interlocutor, determinado pelo O, sei que é um garoto bom, não é um garoto qualquer, tá certo? E sei de onde ele é, da escola, ou do bairro, ou da sala, ou da rua. Tá vendo? Então, estas palavras que rodeiam o substantivo têm o papel de trazer informação do geral para o particular. Então, o substantivo por si só, ele diz muito, mas diz muito geral. Tá certo? Por isso, é preciso uma organização dessas palavras numa frase para que a gente consiga transmitir uma informação perfeita, tá bom? Então, a princípio é isso. Eu vou transmitir a tela do meu computador agora. Eu tenho uns slides aqui que elucidam mais esse conteúdo substantivo para vocês, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ok, Sim, então tá dando para ler ouvir direitinho, professor. beleza, então vamos lá. Vocês estão vendo aí os slides, certo? Sim. Ok.
Então, vamos lá. Morfologia, substantivos. Então, alguns podem até ainda... alguns podem até ainda questionar, poxa, substantivo, morfologia, sim, ainda faz parte da morfologia. Morfologia das classes. Morfologia das classes de palavras, tá certo? Então, dessa forma, a gente começa com este substantivo, com esta classe gramatical, tá certo? Falar sobre essas classes de palavras. Vamos falar da palavra pronta, constituída de significado agora, e vamos estabelecer apenas suas funcionalidades, tá certo? Então, vamos lá. Então, vê bem. Em linguística, morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Passamos por estrutura, por formação, e agora a gente está nessa classificação. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. Então, a morfologia estuda a palavra, como eu disse, constituída de significado. Tá certo? Então, ela não vai estudar a palavra no contexto, numa situação frasal, porque esse papel aí é o papel, na verdade, da sintaxe. Tá bom? Que a gente vai estudar bem depois. Ok? A morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas de classes de palavras ou classes gramaticais. São elas, como eu disse, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Certo? Tipos de substantivos. Nós temos... O substantivo ele pode se comportar de 9 maneiras diferentes quanto à tipologia. Certo? 9 maneiras distintas. Observemos cada uma delas com detalhes, tá certo? Então, qual é o papel do substantivo? Dar nome ao ser, designar ser. Ou seja, tudo que exista no mundo, que seja possível atribuir nome, tá certo? Este nome vai ser um substantivo, tá certo? O nome deste ser vai ser substantivo. Isto é um ser, gente? Primeiro ano. Um mouse. Isto é um ser? Não. A casa, não. Não, eu estou falando aqui, o que está na câmera aqui que vocês estão visualizando. Isto é um ser? Né, não. Não. E o que é ser para vocês? Alguém É algo vive. que tem vida. Então isso daí pode ser um ser, só que é um ser não vivo. Então, pode ser um ser? Ele é ou Não não é um vivo. ser? Para mim não é. Ah, para você não é um ser. Bom, então vamos ver, qual é o conceito de ser? O que é ser? Ser é tudo aquilo que tem a existência. Logo, isso aqui existe. Se existe, a gente vai considerá-lo como sendo ser. Tudo que tem a existência vai ser considerado ser. Todas as coisas que existem, sejam elas animadas ou inanimadas, tá certo? Animadas que têm vida, inanimadas que não têm vida, tá bom? São considerados seres. Ao atribuir nomes a esses seres, estes nomes serão considerados substantivos. Esses seres ainda podem ser seres de existência própria ou seres que dependam de outro ser para existir. A gente chama de ser tudo aquilo que possa ser nomeado, mas esse ser pode ser um ser de existência própria, como este mouse, por exemplo, mas que é um ser inanimado. Eu, que sou um ser animado, vocês. Mas eu posso considerar ser também uma situação. O que está acontecendo hoje aqui, a gente vai chamar de ser, mas é uma situação. Aula, por exemplo. Aula é situação que está acontecendo. Mas ao atribuir o nome a essa situação, a gente vai considerar isso substantivo. Então, a gente não pode simplesmente se prender à ideia de que substantivo é a palavra que dá nome ao ser, mas nomeia não só ser como situação, como coisas de maneira geral, né? E tudo aquilo que possa ser atribuído nomes, esses nomes são substantivos. Logo, isto é um substantivo, certo?
Certo? Certo. Não. Isto é um Ou ser. não. Isto é um ser. Agora, o nome disto é um substantivo. Nome das coisas, tá? O nome mouse, emprestado aí do inglês, por exemplo, passa a ser um substantivo agora, tá bom? Que para nós traduzindo seria rato, tá? Então, o substantivo é isso. Tudo aquilo que você possa atribuir nome é substantivo, tá certo? Então, vamos lá. Substantivo comum. O comum é aquele que dá nome às coisas de maneira comum. Como assim, professor? Por exemplo, o substantivo casa, embora as casas existam de diversas formas e estruturas e tamanhos e poder aquisitivo, a casa ela vai ser sempre uma casa. O nome casa vai designar sempre a mesma coisa. Pode ser essa casinha modesta do desenho animado aqui, pode ser a minha casa, a sua, vai ser considerado casa. Por isso, a gente diz que trata-se de um substantivo comum. O sapo em qualquer lugar vai ser sapo, felicidade em qualquer lugar vai ser felicidade, bondade, madeira, ponte, pessoa e flor. Ok? Então, é comum nesse sentido. Ok? Nesse sentido de generalização. Tá certo? Então, a casa de um artista famoso lá, aquelas mansões que existem, por exemplo, ainda assim vai ser chamada de casa. Pode ser do tamanho que for, pode ter o que tiver dentro, vai ser chamada de casa. Por isso, substantivo comum. Comum designa seres de uma espécie ou coisas de forma genérica, de forma generalizada. Quando ele diz de forma genérica ou generalizada, é isso que eu quero dizer. Aqui, aí, em qualquer lugar, isso vai ser a mesma coisa. Cadeira vai ser cadeira em qualquer lugar. Pode ser de ouro, de borracha, de tijolo. Tá bom? É o objetivo, é o para que serve a finalidade daquilo. Tá certo? Então, por isso a generalização do substantivo comum. Já o substantivo próprio, ele assume, como o próprio nome diz, é próprio daquele ser. É exclusivo, não é mais... Professor, Diz. Miguel tá pedindo pra você Miguel tá aceitar pedindo pra ele. você aceitar ele. Gente, ele não está dando a opção de aceitar aqui. Diz ele para sair e tentar novamente, porque ele não tá aparecendo aqui a opção de aceitar, entendeu? Tá, peraí Opa, agora que... apareceu. Pronto, aceitei. Bom, então, gente, voltando aqui, bem-vindo, Miguel. Voltando aqui, nós temos o substantivo próprio, ele tem por característica designar um ser específico, determinado, não é mais uma informação genérica, tá bom? A informação específica determinada é próprio daquele ser, tem por característica apresentar a sua inicial maiúscula, justamente por se tratar de um nome próprio, que vai determinar nome de lugares, de coisas, de pessoas, de coisas não, perdão, nomes de lugares, de pessoas, tá bom? Esses lugares podem ser país, cidades, tá certo? Então vamos lá. Ó. São Paulo, por exemplo, então pode até existir um segundo ser com este nome, mas é próprio dele, tá certo? São Paulo, Brasil, Rita, Luiz, Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Então, estes nomes são próprios daqueles seres em sua especificidade, tanto que são utilizados para identificação, tá bom? Para nos identificar, porque é específico de cada um de nós, tá certo? Então, o comum, o próprio é um contrassenso do comum. Enquanto o comum é genérico, dá nome às coisas de maneira generalizada, o próprio dá nome de maneira específica, tá certo? O concreto já designam seres propriamente ditos, independentemente de sua existência real. Mas é aquilo que a gente, digamos assim, que determina sua existência propriamente dita. Não dependa de outro ser para existir. Tá certo? Se é real ou imaginário, é outra discussão. Mas esse ser por si só, ele existe independente de outros. Por exemplo, Deus, saci, sereia, luz, fada, bruxa, mesa, disco, nuvem, trovão, eclipse. Então, observem vocês que cada um desses seres designam
cada um desses nomes designam seres de existência própria, que não dependem de outro ser para existir. Embora sejam seres reais ou imaginários. Tá bom? Mas não depende de outro ser para existir. Tem a sua existência lá no imaginário ou na realidade de cada um. Observação. Desde que possamos formar uma imagem mental, independente de considerarmos o nome atribuído ao ser como concreto. Como, por exemplo, o Saci. É um ser que não existe. Tá? Faz parte da mitologia. Tá bom? Então, não é real. Assim como fada, bruxa, alguns consideram que Deus é um ser irreal, por exemplo. Tá bom? Então, partindo desse princípio, tá certo? O fato de ter existência na mentalidade do ser, a gente vai considerar como sendo concreto e não abstrato. Tá bom? O que vem a ser um substantivo abstrato? Se o concreto diz que é aquele que não depende de outro ser para existir, então o abstrato vai ser aquele que dependa de outro ser para existir. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. O abstrato designa ações, qualidades ou estados tomados como seres. Indica coisas que não existem por si e que são o resultado de uma abstração. Ou seja, que depende de outro ser para existir. Por exemplo, o carinho existe, mas se não existir um ser para atribuir essa ação, para criar essa ação de carinho, ele não vai existir. A felicidade ela não existe por si só, depende de seres. Pobreza, honra, abraço, saudade, amor. Só existem porque existem seres que possam praticar tais falsa ideia de ação, tá bom? Então, esses substantivos, eles dão nome, esses substantivos dão nome a seres, dão nome a seres que não têm existência própria, mas que dependem de outros seres para existir. Passam a existir em outros seres. Por exemplo, a dor, ela não existe por si só, mas existem seres que sentem dor. A dor ela só passa a existir em função deste ser. Tá bom? Qualquer dúvida pode intervir aí e questionar, tá certo? Agora, partindo para uma questão mais estrutural, de formação, não mais significativo, tanto quanto os que vimos antes. Substantivo simples é aquele que é formado por apenas um radical. Sorrateiramente por uma palavra só. Gato, telhado, luar, claridade, noite. O simples tem a ver unicamente com o processo de formação do substantivo. Como ele se forma? A partir de um radical ou com o acréscimo de outro radical? Se for com o acréscimo de outro radical, ele passa a ser composto. Se só tem um radical, simples. Como está posto aqui, ó. Tá certo? O detalhe aqui, o que chama a atenção aqui é o seguinte. São simples, cada uma tem seu significado. Quando ele passa a ser composto, ele é composto porque é formado por mais de um radical. Cada um desses radicais tem seu significado, mas este significado não é utilizado para designação deste ser a partir de agora. Embora navio signifique uma coisa e escola signifique outra, quando eu uso navio e escola, eu estou simplesmente dando nome a um ser. Tá certo? A um ser. Então, embora sejam duas palavras, ele vai designar um ser e não dois seres, como se eu isolasse cada um desses núcleos, tá bom? Então, ó, navio escola, flor de lis, guarda-roupa, guarda-chuva, passatempo, paraquedas, beija-flor, copo de leite. Detalhe, esses substantivos compostos, eles podem ser ligados por hífen, com presença de preposição ou não, tá certo? Ou ainda podem aparecer justapostos, ou seja, numa posição justa, um depois do outro, tá certo? Sem sofrer alteração, ou sofrendo alteração, como a gente estudou no processo de formação de palavra lá, no que chamamos de aglutinação, tá certo? Então, isso pode acontecer também. Então, partindo desse princípio aí, tem dois radicais composto. Tem um só radical, substantivo, simples, tá bom? Então, tenhamos esse cuidado aí, tá certo? De maneira estrutural.
Outros dois. Primitivo e derivado. Primitivo, disse aquele que não se origina de outra palavra da língua. Na verdade, é aquele que ocupa a posição inicial numa família de palavras. No que chamamos de palavras cognatas, família das palavras. Tá? Como pedra, pedreiro, pedrinha, pedregulho, pedrisco. Tá? Neste conjunto de palavras, há uma primitiva, que é pedra. Há uma que dá origem às demais. Então, essa primitiva ela é a base, ela conserva a base significativa. Tá certo? E a partir desse primitivo, a gente forma o que chamamos de derivados. Por exemplo, lápis, laranja, círculo, disco, médico, ouro, verde, amor, pão. São palavras que dão origem a outras palavras, tá certo? São palavras que dão origem a outras palavras. Essas outras palavras, a gente dá o nome de palavras derivadas. A partir dos primitivos, formamos os chamados substantivos derivados. Então, ó, por exemplo, veja que a gente vai tomar, por exemplo, estes substantivos aqui para formarmos derivados. Tá certo? Então, observa. É aquele que se origina de outra palavra da língua. Por exemplo, ó, o lápis, que era primitivo lá, formou agora lapiseira, que era derivado. Então, observa que esse sufixo aqui, eira, atribuiu a lápis uma significação diferente. Tá certo? Lápis nomeia um C, tá certo? Lapiseira não nomeia mais outro C. Embora tenha uma ligação com o significado inicial, tá certo? O eira, que é agregado a lápis, por exemplo, agrega a lápis um sentido de funcionalidade, tá certo? A lapiseira tem esse papel de funcionalidade, de profissão, o eiro pode ser também profissão, tá bom? Laranjada, por exemplo, ó. Laranjada não é a mesma coisa que laranja, embora seja derivado de laranja. Circular, que vem de círculo. Discoteca, que vem de disco. Medicina, que vem de médico. Esverdeado, que vem de verde. Desamor, que vem de amor. Panificadora, que vem de pão. Então, nós temos aí um conjunto de palavras derivadas. Tá bom? Conjunto de palavras derivadas, que tem a sua origem no substantivo primitivo, certo? Tem sua origem no elemento primitivo que está destacado aí para vocês, tá certo? Então, vale lembrar que esse destaque aqui de verde, por exemplo, preste atenção todos, tá bom? O que está em vermelho é primitivo, tá certo? Os elementos em branco aí são derivados. Diferente dos outros, tá? O que está em branco aqui, ó, é o elemento primitivo, tá certo? E o que está em vermelho é o elemento derivado, só para vocês não confundirem, tá bom? Enfim, então repare que as classificações referentes ao substantivo vistas até aqui formam pares opositores, homopositivos. Aquilo que eu disse são contrassensuais. O comum é diferente do próprio. O simples do composto, o primitivo do derivado, o concreto diferente do abstrato. Se ele é comum, ele não pode ser próprio. Se ele é simples, não pode ser composto, primitivo não pode ser derivado, concreto, abstrato. Por que eu digo isso, gente? Porque se numa questão de atividade aparecer, por exemplo, eita, a Edileuza está pedindo aqui. Se numa questão de prova, por exemplo, aparecer para que você classifique o substantivo, você tem que ter esse cuidado. O mesmo substantivo ele pode ser comum, pode ser simples, pode ser primitivo, pode ser concreto. Mas ele não pode ser comum e próprio ao mesmo tempo. Impossível disso acontecer. Ou ele é comum ou ele é próprio. Ele pode ser comum e pode ser composto. Pode ser comum, pode ser derivado, pode ser comum, pode ser abstrato. Mas eles não podem ser comum ou próprio. Esses dois pares aqui são opositores. Tá certo? E, por fim, o coletivo. O nono deles, que não tem um opositor, tá certo? O coletivo ele designa um conjunto de seres da mesma espécie. É uma única palavra, mas que dá a ideia de coletividade, tá certo? Certo? Ideia de composição coletiva, tá bom? Então vejamos, ó. Cardume é um substantivo simples, tá certo? Ó, que está flexionado no singular.
mas que dá a ideia de coletividade. Cardume, o coletivo de peixes. Nomeia um grupo de seres de uma mesma espécie, tá bom? Peixes. Cáfila, tá bom? Um conjunto aqui, ó, de dromedários, por exemplo, tá certo? Ou de camelos, sei lá, enfim. Tá bom? Então, observem vocês que é uma palavra simples que nomeia um coletivo, tá bom? Então, tem esse papel. Inclusive, na classificação, ele pode ser chamado de substantivo simples, tá? Simples, comum, tá certo? Primitivo, ok? Pode ser concreto, pode ser tudo isso. E também coletivo. Então, ele pode receber essas 5 classificações. Eu fui ver, já tá. Oi? Vamos lá. Eu acho que não foi para aula, não, professor. Acho que foi para outra coisa que ele falou. Foi, falando de chave, né? É. Então, vamos lá. Se liga aí, ó. Por exemplo, alguns desses coletivos, ó. Alcateia de lobos, arquipélago de ilhas, conciliábulo de bruxas. Isso aqui você vê muito naqueles filmes que tem bruxas, você vê muito esse termo conciliábulo. Farândola de ladrões, de vadios, feixe de lenha, de capim, girândola de foguetes, molho, vale lembrar que a pronúncia não é mulho, é molho, tá? Molho de chaves, de verdura. Aqui é o famoso moi, que a gente usa no cotidiano, tá bom? É um moi de gente, é um molho, tá certo? De gente não é molho, tá bom? Nem molho. Falange de soldados de anjos, malta de desordeiros, réstia de cebolas, de alho, boana de borboletas, tá bom? E por aí vai. Sacro, coletivo de cardeal, em geral, né? Quando reunidos para a eleição do Papa, chama-se conclave, tá bom? É um termo também muito conhecido, aparece em filmes. E quando reunidos sob a direção do Papa, chama-se consistório. Consistório, reunidos, o Papa dirigindo. Conclave, reunidos para eleger um Papa, tá certo? E sacro colégio, quando for o coletivo de cardeais, tá bom? Esses aqui são mais comuns, assim, no nosso cotidiano. Carro, quando unidos para o mesmo destino. Comboio, pode ser atribuído a carros, tá certo? Tá certo? Ou composição também para esse mesmo fim. Corso, quando em desfile, quando estão desfilando. Corso, nessas manifestações que se fazem, por exemplo, tá bom? Com carros, aquelas carreatas, né? As carreatas, benditas carreatas, que envolvem questões políticas e tudo mais. Quando unidos para o mesmo destino, quando eles forem para o mesmo destino, na mesma direção, tá certo? Por exemplo, quando tem o São João em Bananeiras, tá bom? Então, não é bem uma carreata, a finalidade não é carreata, mas tem lá como é que se diz, o trânsito parado, mas os carros estão seguindo a mesma direção com o mesmo propósito. Então, a gente pode chamar isso de comboio ou de composição, tá bom? Quando está só desfilando, naquelas carreatas da vitória de alguns dos times, quando são campeões, ou então de algum político, a gente pode chamar isso de corso, ok? Então, eis a classificação desses substantivos, tá? Essa classificação, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Essa classificação, ela serve apenas para a gente identificar, na verdade, os seres. Que benditos seres são esses que são nomeados pelo substantivo? Então, a gente começa a identificar a partir daí, tá certo? Então, a gente começa a entender o substantivo a partir dessa perspectiva, tá bom? E como preâmbulo para a próxima aula, eu deixo aqui o seguinte: ó, as mudanças que podemos operar no substantivo são as de gênero, número e grau. São, na verdade, as flexões, tá certo? As possibilidades de alteração que esses substantivos possam admitir. De gênero, masculino ou feminino, número, singular, plural, grau, aumentativo ou diminutivo, mas isso é matéria para a próxima aula, tá bom? Eu vou só fazer um resumo rápido aqui do que a gente tratou para a gente não perder a noção e para, se de repente você quiser dar uma olhada depois nesse vídeo,
que vai ser disponibilizada a partir de quarta-feira, tá certo? Inclusive outras videoaulas também a gente vai colocar para lá, vai colocar a partir de quarta-feira, vai deixar disponível. Então, você vê a aula e no finalzinho um breve resumo. Então, resumindo, substantivo é a palavra que dá nome ao ser. A grosso modo é isso, mas entendamos esse ser de maneira geral como sendo situação ou qualquer coisa que possa ser nomeada, tá certo? Esse substantivo ele é centro de uma informação nominal, ou seja, tem outras classes gramaticais nominais que se referem a ele para traduzir a sua ideia genérica para uma ideia mais específica, mais estreita e conhecida do interlocutor, tá certo? Recebe uma classificação. Essa classificação, inicialmente, são formados por 8 tipos de substantivos que formam 4 grupos opositores e complementam com o 9º, que dá a ideia de coletividade. Os opositores são simples e composto, simples formado por um núcleo, composto formado por 2, primitivo e derivado. São outro grupo de compostos. Primitivo dá origem aos derivados. O primitivo é a unidade básica da palavra. Derivado depende do primitivo para existir. Comum e próprio. Comum nomeiam seres em geral. O próprio nomeia um ser específico. Também são 2 opositores. Concreto e abstrato. Concreto designa um ser de existência própria e o abstrato um ser que depende de outro para existir. São mais as emoções, os sentimentos e por aí vai, tá certo? E o coletivo, que a gente acabou de ver, da ideia de coletividade, tá certo? É um substantivo simples no singular, mas que nomeia uma pluralidade, tá certo? Que representa uma espécie, um grupo de seres daquela espécie especificamente. Então, basicamente é isso. No próximo encontro, a gente vai tratar sobre flexões do substantivo, tá certo? Essas flexões, elas são 3, na verdade, gênero, número e grau, como a gente viu, masculino e feminino para gênero, singular, plural para número, aumentativo, diminutivo para grau. Esse aqui é o estudo mais detalhista, digamos assim, mais essencial dessas classes gramaticais, tá bom, pessoal? Então, Então, por hoje é só. Espero que vocês continuem se cuidando aí. Peço que leiam sobre o assunto, tá certo? Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês aí, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Tchau, professor. Por hoje é só. Tchau, tchau a todos. E Tchau. boa semana aí. Tchau, Continuem se professor. cuidando, tá bom? Ok. Tchau.